Entre vales e montanhas, corre o rio sem parar. Nossa história que gravada na memória vem contar. Da estrela guia no sertão dos índios bravos, manchados de sangue de cruzes e coroados. Rio Preto, vem passando sem parar. Vem contar a nossa história, vem guardar nossa memória. Bom dia a todos que nos acompanham no São José News. Hoje é uma grande alegria estar aqui conversando com o Antônio Sobral, ele que é proprietário da Fazenda São João. Antônio é um grande produtor de café, trabalha com agricultura orgânica aqui no nosso município, também trabalha com trabalhos educativos e culturais aqui na fazenda. Então, Antônio, muito obrigada por nos receber. Que isso, Juliana. Obrigado você por vir até aqui conhecer o trabalho. Obrigada. E a Fazenda São João, tantas pessoas comentam na cidade, ela é tão tradicional, é uma fazenda linda aqui no nosso município, é um grande orgulho em tê-la aqui e vê-la tão bem conservada. Então, parabéns pelo trabalho, pelos trabalhos que você vem desenvolvendo na nossa cidade também. Obrigado. Realmente é um trabalhão conservar e eu tenho consciência de que é um patrimônio público, de certa maneira, né? Embora seja uma propriedade privada, então eu organizo pelo menos 1 ou 2 vezes por ano eventos aqui abertos ao público geral, com shows, oficina para crianças, um monte de coisa. Que bom, viu? Quando acabar a pandemia, estaremos organizando novos eventos. E é muito interessante esse trabalho que nós estamos fazendo, porque é para recuperar essa memória, o DNA de São José do Vale do Rio Preto. A fazenda aqui é centenária e já passou, né, tantas pessoas vieram para cá e trabalharam, construíram uma história, e a história da fazenda é ligada ao plantio do café, e acaba que muitas das vezes a nossa população, a comunidade, os mais jovens não conhecem essa história. Então, nosso objetivo é resgatar essa memória de São José, e a Fazenda São João faz parte do nosso histórico. O conhecimento da história é fundamental para a gente saber da onde a gente veio, né? E o que a gente está fazendo, também para não repetir erros, né? Então, por exemplo, essa é uma fazenda que data de 1853, ela é do período colonial, do segundo ciclo de café, da expansão do café, e é uma fazenda que foi erguida por trabalho escravo, né? Então, isso, por exemplo, é uma coisa que a gente tenta lidar afirmativamente, acreditando que tem uma espécie de uma dívida histórica, né? Porque você pode observar que a população de origem negra costuma ter menos acesso a oportunidades até hoje, porque quando acabou a escravidão, não teve uma transição, né? Eles não tiveram terra para plantar, apoios, então aí que nasceram a maioria das favelas, então acaba virando um círculo vicioso, são maiores vítimas de violência, etc. Enfim, tudo isso para dizer que como a gente pensa isso aqui, a gente tenta acessar essa história trazendo pesquisadores que vão pesquisar o acervo histórico e, sobretudo, tendo a participação de artistas negros, né, aqui no projeto artístico que a gente faz. Então a gente dá bolsas para artistas negros e isso vai gerando também um movimento antirracista, né? Então isso, por exemplo, é uma forma que eu acho legal de lidar com a história, que a gente procura ir seguir nessa trilha. Por outro lado, é um patrimônio muito bonito, né? E tem uma arquitetura que ela tem a sua imponência, ela tem lados que podem ser muito criticados, mas também pode ser aproveitado positivamente, né? Que é o que a gente tenta fazer.
Então, a gente é um espaço muito bom para ensaios de artistas, músicos que vêm ensaiar aqui, para produzir arte, para se pensar, né, pensamento crítico. A gente recebe filósofos, tem discussões. Então, a gente tenta viver esse espaço sem negar ele, né, a partir da história dele, trazendo as histórias que interessam para hoje, né, para gente aqui. Nossa, parabéns, que interessante, viu? É muito importante a comunidade saber que essas coisas estão acontecendo aqui na nossa cidade, né? Antônio, em relação ao começo, então, como que a sua família chegou aqui? Desde quando a família Sobral está aqui na Fazenda São João? Como começou essa história? Bom, nós somos novatos aqui. Meu pai que comprou a fazenda, né, há 20 anos atrás. Quando meu avô faleceu, ele pegou o patrimônio dele e comprou essa fazenda. E era um grande aficionado por história, assim, especialmente pela história dessa região. Então ele pesquisava a história daqui, ele chegou a escrever um livro a respeito, que se perdeu quando ele faleceu, e constituiu um acervo de livros que documentam essa história, que está aqui disponível para pesquisadores dessa área, podem entrar em contato. E apaixonado por agricultura também, né? Embora ele tivesse a profissão de advogado, ele tinha muita ligação com o café, porque o pai dele plantava café e era uma coisa que tinha a ver desde a infância dele, né? E ele era muito empreendedor, então ele tinha essa visão de gerar emprego, de produzir e de fazer o negócio rodar. Então ele fez um plantio em curva de nível, com variedades muito com café muito especial, né? Variedades de grande qualidade, né? Como o Bourbon amarelo, Catuai amarelo, Catuai vermelho, que são espécies do café arábica, né? Cultivares da família arábica do café, que é uma família que tem uma bebida de altíssima qualidade. Então, ele pensou todas essas pontas, né? Ele criou também uma escola para alfabetização de adultos, que depois pegou fogo, mas 11 adultos foram alfabetizados. Ajudou muito na época da enchente. Chegou a ser eleito cidadão do ano pela Câmara Municipal. Que bom, nossa, Recebeu que bom, uma parabéns. honraria da Câmara, inclusive. Enfim, então era uma pessoa que também acreditou no meu projeto também. Ele era vivo quando eu comecei a fazer as residências artísticas, que são encontros de artistas do mundo inteiro, eles passam um tempo produzindo juntos e tem uma questão de troca de conhecimento e de criar em colaboração, né? Então, tem muitas oficinas, tem muita realmente troca de conhecimento e de informações, é muito rico, assim, é muito formador, né? Como se fosse uma pílula de faculdade, assim, em 2 semanas você aprende bastante e também isso reverbera na comunidade local. Então, como eu estava contando do meu pai, né, que ele apoiou a criação da residência em 2012, a gente trabalha há 8 anos aqui, reformando primeiro uma casinha onde a gente pôde usar para fazer de ateliê artístico, e depois me questionando muito, né, ele sempre dizia, o que que vocês vão trazer para cá? Tá, estou ajudando vocês a virem para cá fazer esse projeto de arte, mas como isso vai ajudar a população local? Então isso foi uma coisa que me provocou muito a pensar e a desenvolver um projeto educativo, né? Então hoje em dia a gente tem parceria com 2 escolas municipais, né? A gente fez uma parceria com a Escola João Limonge, de São José, com a Escola Municipal Marquês de Salamanca, em Três Rios, que é uma área rural próxima aqui, e com a Biblioteca Comunitária do Morro Grande. Então todos esses espaços a gente recebe os alunos aqui, a gente leva oficineiros para lá, de forma independente, assim, a duras penas conseguimos alguns apoios e tal para viabilizar, é sempre uma luta e a gente tem conseguido fazer, então é muito legal porque a gente faz reverberar aqui esse trabalho de agroecologia, né? Tem bastante gente na fazenda que trabalha hoje com isso, não só eu, como uma associação de agricultores orgânicos chamada Associação Terra de Guacho. E então são muitos conhecimentos e uma visão, eu acho, uma visão progressista mesmo, uma visão de querer melhorar as coisas e trabalhar de maneira ecológica, valorizar o nosso patrimônio, trazer sempre um pensamento crítico, né? Se rever, se questionar, né? Não chegar cheio de certezas, mas chegar pianinho também conhecendo o que é o território, qual é o conhecimento, por exemplo, que já existe aqui, né? Então, nesse sentido, a gente tem uma série de projetos. Por exemplo, tem uma editora que funciona vinculada à residência artística. Qual é o papel dessa editora? Entre outros, publicar o patrimônio imaterial de São José,
né, que é patrimônio que é nosso, mas que ele é, digamos, invisível se ele não for registrado, né? Então, por exemplo, a gente publicou um herbário de plantas medicinais, que é um registro das plantas que ocorrem aqui, das virtudes medicinais dessas plantas e do conhecimento de antigos daqui, que tem receitas. Então, é despertar o olhar a partir do que já tem aqui, né? A gente, digamos, traz um biólogo, um artista que vem pesquisar o que já tem aqui para facilitar, né? Para mediar esse conteúdo. Então, tem desde assim, propor atividades, como registrar o que já existe aqui, conhecer, se envolver com a comunidade. Hoje em dia, a gente tem na gestão da residência uma pessoa local, a Tainá Branco, que está se formando em filosofia, que é do Morro Grande, que também colabora com a biblioteca. Então, ela começou a trazer uma galera para cá. No último evento vieram 30 pessoas assim que nunca tinham vindo para os eventos aqui, que a Tainá convidou e o pessoal falou, não, vamos ver. Então é isso, assim, a gente já está realmente criando família aqui no município e crescendo, né, crescendo o escopo do projeto. Um outro trabalho importante que a gente publicou pela editora eu falo a gente, mas basicamente eu fundei o projeto, eu faço a direção dele, mas sempre trabalho em colaboração com uma equipe, né? Então hoje em dia tem uma argentina que se chama Verônica Cerota, que está fazendo a curadoria comigo. Tem a Tainá Branco, que faz a curadoria do projeto educativo, que trabalha com a gente. Então, é sempre um trabalho coletivo, né? A gente sempre tenta pensar de uma maneira horizontal e organizar esse trabalho assim. Então, eu ia falar do outro livro que a gente publicou, que se chama Morro Trapoeraba. E é um livro muito bonito, assim, que conta a história de uma família de agricultores aqui da região, que tem toda a luta, assim, geração após geração, para conseguir sobreviver de uma agricultura familiar, ao mesmo tempo a intimidade com a terra, né, o conhecimento que tem daquele território e até a vontade de trabalhar de uma maneira, por exemplo, ecológica e as dificuldades que são encontradas devido à falta de valorização mesmo, né, do produto, também a questão dos atravessadores, né, que acaba prejudicando, porque eles com uma porcentagem muito alta, não tem tanto risco. Então, ele tem uma abordagem um pouco política, assim, dessa situação, mas também uma abordagem muito sensível, assim, tem muita coisa de biologia. Então, tem uma das personagens que é uma criança, ela está sempre metida na mata, ela observa as formiguinhas, aí entra uma observação biológica de como as formigas se organizam, e isso é uma metáfora para como a sociedade dos homens está se organizando e por que eles estão vivendo aquela dificuldade. Mas também o encanto de viver nesse território tão lindo, né, tão especial, que é São José do Vale do Rio Preto, né, a paisagem montanhosa, a natureza, os pássaros, e retrata tudo isso. E é também uma história dramática. No meio do livro vem a tragédia de 2012, não vou dar spoiler, mas enfim, a família é muito afetada, é uma situação super trágica, assim. Então é um livro comovente também, é quase uma novela, assim, você fica, o que vai acontecer? Então, assim, eu considero um patrimônio imaterial porque ele registra um modo de vida, né, do agricultor familiar, um certo conhecimento desse agricultor, a natureza também, né? Então, o contexto natural que a gente vê que cada vez mais sofre pressões e ameaças e mesmo queimadas, enfim. Então, é um registro, por exemplo, da fauna que existe ali, dos pássaros, dos cantos, das lendas que tem no local. E é um registro, inclusive, do vocabulário. É um autor que ele se inspira um pouco, digamos, do Grande Sertão Veredas. Enfim, esse autor, ele tem também um trabalho sobre a linguagem. Então ele vai resgatar o modo... Resgatar não, vai registrar o modo de se falar, assim. Por exemplo, ao invés de dizer tá ficando nublado, você fala tá lublinando, né? Pequenas palavras que são muito daqui, que tem a ver com a história também. São coisas até que vão se perdendo. Então é um registro do patrimônio imaterial, além de ser uma obra original de ficção de um autor inédito do município, né? Então o nosso objetivo é ser também uma alavanca para o que já está aqui, continuar aí para frente. Como que as pessoas podem ter acesso a esse material? Esses 2 livros que eu citei, eles foram doados à Biblioteca Municipal. Então, hoje em dia é a Sandra que está fazendo a gestão lá. Enfim, tem os horários de abertura. Eu não sei como está na época da pandemia, mas certamente é possível entrar em contato. Sim, está aberta.
Está A aberta a biblioteca está biblioteca. aberta, então é possível ir lá, consultar esses livros, pegar emprestado para ler, enfim, e também, enfim, está disponível em algumas. Aqui em São José não há livrarias, mas também se pode ser comprado em algumas livrarias em São Paulo, no Rio de Janeiro. Os nomes, o nome dos dois, vamos repetir os nomes? Claro, o romance que se passa aqui em São José, que é essa história dramática e lúdica também, é o Morro Trapoeraba, do Lourenço Lima. E o outro projeto, que é um herbário de plantas medicinais, que é uma coisa que interessa todo tipo de gente, de todas as gerações. É muito legal ver, assim, porque planta, né? Todo mundo tem uma relação. Então esse livro se chama Herbário de Plantas Medicinais e ele é de autoria da Simone Moraes, que é uma artista de Ribeirão Preto, que fez esse projeto em parceria. É um projeto que ela assinou, mas que foi desenvolvido em parceria com o Victor Keller, que é um biólogo da USP de São Paulo, e com pessoas aqui da região, em especial a Sandra Azevedo, que transmitiu muitas receitas, o conhecimento dela dessas plantas, e isso está registrado nesse livro. Nossa, parabéns pelo trabalho. Realmente, eu acho que vale a pena todo mundo ir lá na biblioteca, consultar esses materiais, porque... E na Biblioteca Comunitária do Morro Grande, também eles estão disponíveis, também foram doados para a biblioteca. Parabéns. Antônio, em relação a hoje, então a fazenda, né, lá atrás, teve toda a vocação dela com o café, e, né, tinha a questão da colonização, vieram os escravos, e depois acabou o ciclo do café, né? E vocês já estão numa segunda fase agora. Como que está hoje a fazenda funcionando? Hoje a fazenda São João, como ela funciona, o que vocês produzem, como que está dividido? Porque eu sei que você tem um apreço muito grande pela agroecologia. Então, como hoje as coisas funcionam na fazenda São João? Então, eu peguei esse plantio convencional, né, de café que meu pai havia feito, e eu transformei ele todo em agricultura orgânica. Então, fazem 6 anos que eu trabalho com isso, com café especial orgânico. O nosso café é certificado, a gente tem 9 hectares produzindo. A gente tem uma marca, que é o Serra das Flores, que é uma marca que faz uma torra um pouco mais escura e é um café com um preço mais acessível para competir mesmo com os cafés que se encontram no mercado. É um pouquinho mais caro, mas a qualidade é incomparável. E a gente tem também microlotes de cafés especiais que são assim, colhidos à mão, separados à mão, que custam mais caro, mas que é um café extraordinário, que já chamou a atenção de baristas, enfim, já circulou aí pelo Brasil todo, já foi exportado. Então a gente está sempre fazendo esses microlotes, ou eventualmente também vende verde para alguma torrefação bacana, fazer uma torra especial também. Então esse é o trabalho com o café. A gente, dentro dessa área do café, tem também algumas áreas de agrofloresta, né, que é uma floresta de comida, então é um sistema de abundância em que você consorcia outras espécies. Então a gente planta também um abacaxi nativo, que chamam de naná aqui, que é um abacaxi cor-de-rosa. A gente planta bastante banana, que é vendida na feira agroecológica de Teresópolis. Tem muita banana que ela serve de matéria orgânica, né, para adubar o café, então é um sistema que as plantas se ajudam, né? Tem espécies nativas para sombreamento, enfim. Aí tem esses subprodutos que a gente tem, especialmente a banana, já plantamos mandioca, abóbora, alho poró, repolho, mas o grande foco é o café especial orgânico, é isso que eu trabalho. Além disso, a fazenda é um território que abriga outros produtores, né? Em especial a Associação Terra de Iguaçu, que agora já estão fora da fazenda, a terra já é deles, e é uma associação que produz alimentos orgânicos. Eles plantam uma série de coisas, plantam muito aipim, feijão, fizeram uma colheita grande de feijão, fazem produtos artesanais, tem uma cozinha certificada orgânica na fazenda, então fazem pães, bolos deliciosos, pães artesanais maravilhosos, coisa que a gente nem sabe que tem em São José, né? Um pão artesanal Não sabemos. delicioso que pode ser entregue na sua casa. Então, tem várias cestas orgânicas. Hoje em dia, a gente vê, de uns anos para cá, um aumento muito grande de produtores orgânicos no município e que são organizados. Então, tem diversas cestas, tem umas 2 ou 3 cestas no município que entregam na sua casa, orgânico e agroecológico também, que tem não só muitos produtos in natura, então todo tipo de saladas, de legumes e tal, como pães, geleias,
bolos, queijo parmesão, pasta de amendoim, tahine, tudo isso tem para entregar em casa em São José. Nossa, terra de guacho. Se a Co- gente colocar a Associação Terra de Guacho. E o meu café é o café Serra das Flores, que é o pacote douradinho, que eles vendem na cesta deles. E agora a gente está também com um casal que veio morar aqui, que colabora com vários projetos e também entrega uma cesta também, que é a Cesta da Cata, que é a Catalina, que é uma argentina muito legal que mora aqui, trabalha com pedagogia e agroecologia. E distribui também essas cestas que tem alguns produtos diferenciados, como geleia de amora, tahine, que ela não produz, mas ela conhece os produtores, então tem a questão de você saber aonde aquilo foi produzido, ter a história, a identidade daquele alimento. Então, por exemplo, eles têm parceiros no Céu do Matutu, que é um local em Minas Gerais, que produzem essas geleias e o queijo parmesão. Então eles vão lá, não é certificado orgânico, mas eles sabem que são produtos agroecológicos, eles acompanham a produção, conhecem e trazem para distribuir no nosso município. Nossa, que incrível, né? Não conhecíamos essa parte do projeto, então muito importante a gente estar divulgando. Com certeza no final vamos colocar esses contatos onde a gente pode ter acesso, porque realmente eu acho que é uma grande novidade que São José precisa conhecer. Eu acho que é essa nossa grande missão, sabe? De deixar as pessoas conhecidas, esses empreendimentos, os empreendedores conhecidos, porque é muito importante preservar a memória e a raiz da nossa cidade. Exato, e como tem alguns produtores que vieram para cá, que eram ligados à AT, que é a organização agroecológica de Associação Agroecológica de Teresópolis, que é uma pioneira da agricultura orgânica no Brasil, né? Desde os anos 90, eles têm um trabalho muito sério, assim, e várias pessoas de lá vieram morar aqui, então isso facilitou também que a cesta da AT chegasse aqui. Então, hoje em dia também estão entregando a cesta da própria AT aqui, que inclui de um tudo, arroz integral, fubá de milho, farinha de aveia, coisas assim que podem permitir a preço acessível, porque você pode comprar uma caixa de 12, então você fica com um preço legal, entregue em casa, um alimento super saudável e que vai ter um impacto ambiental baixo, assim. Então, é muito legal, assim, esse movimento e é muito recente mesmo. A gente tem visto de uns 3, 4 anos para cá crescer essa comunidade, se fortalecer, muito apoiada por pessoas que já estavam aqui, que trabalham com isso, como a Margarete Costa, que dá assessoria ao agricultor familiar pela Emater, que inclusive dá assessoria para o agricultor convencional, mas que sempre que der, ela vai, se tiver uma prática que é economicamente vantajosa, o agricultor convencional vai querer fazer. Então, quando tem essas brechas, assim, ela vai trazer esse conhecimento e vai melhorar a produção e vai reduzir o custo, né? Então, ela é uma guerreira, né, dessa luta da agroecologia. O Eiser também é marido dela. Enfim, tem uma série de pessoas aqui no município que há bastante tempo também trabalham com isso e estão muito entusiasmadas e chegando junto, ajudando a difundir também essas novas pessoas que estão chegando no município, trazendo as cestas, os plantios, que organizam mutirões, que estão sempre numa troca com o agricultor familiar, porque também aprendem muito, trocam sementes, trocam rama. Então, assim, o pessoal colheu mandioca de 50 quilos aqui, dando 50 quilos de raiz. Nossa. Então, os agricultores ficaram tudo de olho grande, né? Aí eles distribuíram rama para o pessoal. Quando a gente fez atividade aqui com as crianças, a gente fez uma atividade de agroecologia, a gente fez uma caça ao tesouro. Aí, o que é o tesouro? Aí, na hora, as crianças, é o alimento. Elas pegaram a brincadeira, assim, e foram caçar. E como é tudo filho de agricultor, porque era uma escola rural, rapidinho eles foram caçar e acharam batata doce, aipim, açafrão. E o que acontece? Eles viram que era uma batata bonita, grande, aipim bonita, e ficaram assim, pô, né, são crianças, algumas já têm 10 anos, 11, assim, mas viram, pô, aquilo é uma coisa diferente, um plantio sem veneno, pô, mas tá dando resultado. Aí a gente deu de brinde da atividade ramas. Pô, eles acabaram brigando pelas chamas, a gente falou, não, a gente vai dar mais. Mas então a gente vai disseminando, que é uma variedade boa, muito produtiva, porque eles têm acesso também à pesquisa, então, né, traz esse conteúdo. Aí essa variedade já está nessas famílias, dessas crianças que vieram
aqui visitar, e foram as crianças que trouxeram, então Vai difundir. Nossa, vai parabéns. criando um Ótima diálogo ideia. assim com o território, né? E a questão é trabalhar as crianças, né? Muito importante esse trabalho visando, né? Que elas vendo que dá resultado, fica muito mais fácil de comprovarem isso, levarem a ideia para casa, né? E ficarem ali junto com os pais, né? Motivando, vamos tentar. Então, trabalhar com as crianças é fundamental e é um trabalho lindo. Então, parabéns por estar cumprindo aí a missão Obrigado. da Fazenda. A Fazenda, então, data de 1800 e... 1853, estima-se, né? 52 ou 53, eu já ouvi as duas datas. Ah, então, que bom as crianças virem aqui e também conhecerem a história. É muito interessante para quem, né, tiver a oportunidade um dia de conhecer. Ela está totalmente preservada, então, né, cada detalhe no teto, os móveis, então, Só para muito constar que bonito. ela não é aberta à visitação, porque eu moro aqui, mas a gente abre ela sim nos eventos de portas abertas da Residência São João. Então vocês podem seguir a gente no Instagram, rsj_agroarte, ou então Residência São João, procura no Google, põe lá no hashtag Residência São João, e dá para conhecer um pouco das atividades que são desenvolvidas aqui e ficar a par para quando tiver um evento, pós-pandemia, eventos presenciais, a gente ainda não estamos pensando nisso, mas a gente recebe, aí é um dia de portas abertas, tem visita guiada da casa, a gente conta a história, tem shows, oficinas, então é muito legal, todos são convidados a vir quando a gente faz o Portas Abertas aqui na Fazenda. E hoje você continua nessa missão em relação à cultura e à preservação. A gente tem uma novidade, não é? Em relação ao Conselho Municipal de Cultura. A novidade, a renovidade é o próprio Conselho Municipal, graças a Solange, que agitou isso aí, que é a diretora de cultura do município, que reuniu muitas pessoas bacanas. Eu não vou lembrar o nome de todos os conselheiros, mas tem a Sandra da Biblioteca Municipal, tem o Dalmo Machado, que a gente conhece a pesquisa dele com a história local, né, de preservar essa história. Me convidou também, eu fui eleito presidente do conselho. Estou agora com muito dever de casa para fazer, socorro, mas é em nome do município, tá? Porque é uma coisa mesmo para a gente agitar a cultura, poder acessar recursos públicos que podem ser encaminhados para cá, se a gente for atrás. Essa é uma das missões do Conselho, fiscalizar a gestão da cultura, ir atrás de oportunidades, propor iniciativas. Então, estamos trabalhando por isso. Olha, foi um grande prazer, Antônio, conhecer a Fazenda e ver o seu entusiasmo aí com a nossa cidade. Você que rodou o mundo e agora está fixado aqui em São José do Vale do Rio Preto. É um grande orgulho e parabéns pelo seu trabalho, pela sua missão. E agora estando aí à frente do Conselho de Cultura. Então, muito sucesso na sua missão, viu? Que Deus abençoe você, a Fazenda, os trabalhos e que venha mais sucesso aqui para a Fazenda São João e para a nossa cidade, né? Que a nossa cidade continue recebendo os frutos do seu trabalho. Gratidão, quero agradecer também você que vai atrás, fala, é uma grande comunicadora, faz esses vídeos, e tem também um trabalho, eu não conheço em tantos detalhes, mas eu já acompanhei coisas muito legais, como o projeto do Horto, de distribuição de mudas. Então é isso aí, a gente precisa de gente que acredite que até essa terra é nossa, né? Isso aqui não é uma terra de ninguém, é uma terra de todos. Então, que cada um faça a sua parte para a gente melhorar o que tem que ser melhorado, né? Certeza. Então, vamos à E nossa missão. eu quero aproveitar também, então, para fazer um jabazinho aqui. Não, para contar um pouco, porque nesse contexto de pandemia, a gente não tem tido atividades presenciais, né, como oficinas aqui, ou portas abertas, mas estamos fazendo trabalhos virtuais. Então, a gente acabou de lançar um disco pelo nosso Bandcamp, que é um site que tem lá no nosso website, residenciasaojoão.com, vocês podem acessar. Está gratuito, inclusive, para download, que é uma brincadeira sonora entre artistas do mundo inteiro que passaram por aqui, em que cada um mandava um pedaço e eles iam compondo música à distância. Ficou muito bacana o disco postal. A gente chegou a ganhar um edital do governo do estado para produzir um vídeo educativo sobre cultura do alimento, que é uma continuação do projeto educativo da residência em tempos de pandemia, né? Pensando um conteúdo para as redes, né? Então esse é um projeto muito legal que se chama Musa Paradisíaca, que é o nome científico da bananeira, pois ela se chama Musa Paradisíaca. Conta como que ela chegou aqui, vindo lá da Oceania, trazida embaixo do braço, em pequenas canoas, Nossa, por corajosos incrível! navegadores, até a África, depois embaixo do braço,
até o Mediterrâneo, quando os espanhóis conheceram ela, atravessaram o Atlântico, enfim. São muitas histórias. A gente pega também histórias daqui do município. A gente entrevista 2 agricultores daqui, um deles da Associação Terra de Iguaçu, o outro, o seu Jorge, do Brucuçu, que tem um monte de história, que é uma figura assim, muito legal, muito divertida também, com uma bióloga, a Samantha Esteves, que é professora do nosso município, que fala sobre como a ciência percebe a evolução da vida, né? Então, toda a teoria da evolução, como é que funciona, quem são nossos ancestrais, como as famílias foram se ramificando, as espécies se adaptando, qual é a nossa relação enquanto animal com essas espécies, né? Por exemplo, a banana e o ser humano, eles têm uma associação, né? Por que que ela sobrevive até hoje sem semente e está no mundo inteiro? Porque ela produz quilos e quilos de alimento e ela é relativamente fácil de cultivar. Então, em todas as áreas tropicais do mundo, ela se espalhou, porque o ser humano selecionou as espécies com mais polpa, as espécies de mais fácil manejo e cuidou delas. Então isso foi influenciando na própria evolução dela. Ela foi criando frutas com mais polpa. Enfim, vários spoilers. Assistam Musa Paradisíaca, a próxima produção da Residência São João, em breve disponível para todos gratuitamente. Ai, que bom. Vamos conferir sim, ainda mais, né, com personagens da nossa cidade, de São José. Então, vamos conferir. Estamos ansiosos. Antônio, muito obrigada pela recepção e parabéns pelo seu trabalho, pela sua fazenda. Obrigado você. Obrigada. Vocês, o Brauler e Solange.